Olá, bom dia a todos que estão nos acompanhando na manhã desta quinta-feira. O Jornal Diário dos Campos está ao vivo hoje e o quadro DC Entrevista vai conversar com um médico e diretor técnico do Hospital Universitário, o Dr. Fernando Torres. Ele vai contar para nós um pouquinho sobre os desafios do Hospital Universitário no combate e enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Olá, bom dia, doutor. Bom dia, Ana. A gente agradece primeiramente sua participação aqui conosco. E, doutor, assim, a gente queria começar a nossa entrevista sabendo quais são os principais desafios que foram enfrentados aí pelo HU na reestruturação do hospital no combate ao coronavírus e também, assim, como o hospital também está enfrentando e como está se adaptando aí aos novos casos que estão chegando. Em primeiro lugar, eu que agradeço a oportunidade, porque acho que a comunidade como um todo tem muitas dúvidas em relação a todo esse processo. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa voltar para março. Em março, nós já sabíamos, né, era público e nós que estamos à frente de gestão já sabíamos que nós enfrentaríamos essa pandemia. O governo do estado do Paraná traçou um plano de ação em que ele, de acordo com as regiões do estado, ele designou 10 hospitais que seriam referências para o estado, para ter pensado o Covid como um organismo único do estado, de modo que ele pudesse gerir essas vagas em todos os hospitais, de todas as regiões contempladas. E o Hospital Universitário foi escolhido por conta do seu histórico de bons préstimos ao SUS, por conta do papel essencial que ele está exercendo nos Campos Gerais já de longa data, como hospital para ser referência para o Covid na região dos Campos Gerais, não apenas para Ponta Grossa. E agora, num âmbito até maior, para que as outras regiões vizinhas aqui também pudessem contar com a estrutura do Hospital Universitário, que é o hospital que tem todo o suporte para a complexidade que a situação envolve. Foi um grande desafio, isso eu tenho que dizer a você, porque a proposta que nos foi feita era que nós precisássemos ampliar de uma forma significativa os leitos disponíveis para o Covid. E nós tínhamos que pensar que as doenças continuavam ali. Então nós tínhamos as gestantes, nós tínhamos as crianças, nós tínhamos os traumatismos, nós tínhamos a ortopedia, que nós somos referência, a única referência em ortopedia para a região. Então tudo isso foi um grande desafio que nós precisaríamos construir alguma coisa rapidamente, inclusive, para dar essa resposta que o governo precisa, e na verdade não é o governo, a sociedade, nós cidadãos precisamos. Então, considerando que nós já tínhamos as vagas de UTI, o pronto atendimento, a proposta foi: vamos ampliar o número de UTIs, vamos realocar leitos para poder dar essa resposta que nós estamos já preparados para ela. Doutor, agora que o senhor comentou também sobre a questão dos leitos, né? Inicialmente o hospital, me corrija se eu estiver errada com relação aos dados, por favor. Inicialmente o hospital ele contava com 10 leitos de UTI voltados para a Covid-19, vieram outros 10 agora, disponibilizados pelo governo do estado, e ainda estão previstos outros 10. Com relação aos leitos clínicos, né? Inicialmente eram 20 leitos clínicos voltados para a Covid-19, e também estavam previstos outros 35, totalizando 55 leitos clínicos. Com base nessa questão, doutor, eu gostaria de saber se já temos uma previsão de quando esses novos leitos serão instalados no hospital. Foi ótima a sua pergunta, porque na verdade, sim, a gente não tinha leito nenhum para a Covid. Nós tínhamos 20 leitos de UTI lá em março, como eu disse, nós tínhamos 20 leitos de UTI geral. A primeira proposta foi: olha, eu preciso imediatamente de 10 leitos de UTI. Então nós rapidamente nos adequamos, oferecemos um espaço na medida do possível, dentro das normas e dentro de tudo aquilo que é necessário para um bom cuidado, um cuidado eficiente, sem deixar nada a desejar, para os pacientes receberem esse atendimento nos 10 leitos de UTI que nós conseguimos, no primeiro momento, disponibilizar. A proposta é que esses leitos fossem aumentados até 50 leitos, como você disse, no total, ou seja, os 20 que nós tínhamos mais 30 leitos. Por quê? Porque nós também acreditamos que poderia chegar um momento que mesmo aqueles primeiros 20 leitos, eles seriam ocupados por pacientes que sofreram um trauma, por exemplo, e que têm Covid. Isso já é realidade em outros locais. Então, ficaríamos com um total de 50 leitos de UTI disponível para a gente trabalhar nesse sentido, sendo 30 exclusivamente para Covid. E os outros 20 à medida em que fosse possível ampliar.
Os números de enfermaria são esses mesmos, mas nós tínhamos um desafio. Nós tínhamos o leito, porém esse leito está sendo, e hoje está sendo ocupado pela maternidade. E aí que entrou a questão do Hospital da Criança, porque nós precisávamos, e de fato esses números estão chegando, e a gente está percebendo essa onda chegando, aliás, não está percebendo, a gente está vendo mais do que percebendo. Então, hoje, nós ainda não temos a capacidade dos 50 leitos, por quê? Porque nós ainda estamos com a maternidade lá, tá certo? Hoje, o que nós temos disponível para atendimento do Covid são 25 leitos para clínico e mais os 20 leitos de UTI que podem ser ampliados. Só que para eu ampliar a UTI também eu preciso remanejar o leito clínico. É um quebra-cabeça. E assim, doutora, agora que o senhor comentou com relação também da maternidade, uma parceria da UEPG com a prefeitura faria a questão da transferência da maternidade do hospital universitário para o hospital da criança, né? Uhum. A gente gostaria de saber, esse anúncio já foi feito há cerca de 2 meses, se eu não me engano, e assim, por que essa transferência efetivamente ainda não aconteceu? Tá. Olha, então vamos entender que isso foi uma decisão política que, no meu ponto de vista, foi muito acertada. Vamos lá. Qual era a opção que o governo tinha à época que nos fez essa proposta? A opção era fazer o hospital de campanha, muito caro, é ruim, não é uma boa opção. Tá? Quem teve que fazer o hospital de campanha teve muita dificuldade. Então, vamos pegar os leitos que nós temos e qual a possibilidade da gente remanejar? Primeira pergunta, dá tempo de terminar a obra da maternidade? Porque nós temos uma obra em andamento lá. A primeiríssima pergunta. Será que nós não conseguimos acelerar a obra, fazer com que essa obra termine rapidamente? Infelizmente não. Todo mundo sabe, não sei se você já teve a oportunidade de trabalhar com obra, mas obra não é assim, você não consegue. Há coisas que você acelera, que você tem, mas ela tem um tempo. Então, o primeiro levantamento que nós fizemos foi quanto tempo, o mais rápido possível, nós conseguiríamos entregar a maternidade para poder ocupar esses leitos. Infelizmente, esse dado passaria setembro. Então, aí não adianta, seria difícil. Então, aonde vamos colocar? Vamos tentar o Hospital da Criança. Entre outras, finalmente chegamos a essa conclusão. Foi feita uma averiguação em loco da possibilidade. Haveria dificuldades, nós sabíamos disso. Né? Ninguém foi irresponsável de saber que não haveria dificuldades. Claro que haveria dificuldades. Né? Eu, em off, ainda comentava com vocês. Vocês fizeram uma mudança de endereço do jornal recentemente. As pessoas que acompanham também já devem ter feito uma mudança de casa. É difícil, o guarda-roupa não cabe, a cama fica apertada e você tem que dispor de alguma coisa ou tem que comprar alguma coisa nova, e nós estamos exatamente nessa fase. Nós temos uma parceria importante lá, nós não, né? Já havia uma parceria prévia muito importante lá, que é a Associação dos Amigos do Hospital da Criança, que fez melhorias no Hospital da Criança que são memoráveis. Tem um papel, né, invejável, admirável. Eu sempre falo com eles assim, que eu gostaria que todos os hospitais públicos tivessem uma parceria como eles têm. E eles já estavam em andamento com essas obras. E ainda bem que estava com eles, porque como eles têm essa gestão que ela não é tão dependente do trâmite burocrático do público, porque ela é uma associação e por isso ela tem parceiros que financeiramente ajudam e disponibilizam e tem uma gestão muito eficiente. Essas obras que estavam em andamento, elas foram aceleradas com um grande apoio do Ministério Público, da Justiça Federal, e esse processo está em andamento. E hoje nós precisamos primeiro concluir essa fase. Por isso, respondendo finalmente a sua pergunta, é que ainda não concluiu, porque era uma obra que precisava ser feita. Entenda que nós havíamos já trabalhando com os dados a perspectiva de que o momento que nós precisaríamos emergencialmente transferir a maternidade seria agora, para começo de julho, por aí. Então, esse trabalho foi feito com esse objetivo e também
em parceria com a associação, perguntando, olha, conseguimos, porque tivemos que fazer adequações nas obras, conseguimos entregar isso para julho e nós estamos trabalhando com esse calendário. Então, a vontade política foi grande, recebemos apoio das devidas instituições, a reitoria trabalhou bastante nesse aspecto, a prefeitura municipal tem trabalhado bastante nesse aspecto, mas as obras têm o seu andamento. A vigilância sanitária precisa estar acompanhando todo o processo, a vigilância sanitária dá as diretrizes do andamento. Portanto, quando eu vou fazer uma mudança de casa, por exemplo, eu só vejo se o guarda-roupa cabe. Quando eu vou fazer uma mudança de hospital, eu tenho que ver vigilância sanitária. Eu posso colocar essa cama aqui e ali vai colocar uma torneira, por exemplo, a vigilância pode falar, não, eu não quero que coloque a torneira aí. E aí a gente fica refém também, porque não é refém no termo pejorativo, mas a gente fica a respeito de fazer essas adequações. Então, os prazos para que a gente consiga fazer essa mudança, elas dependem, primeiro, do movimento político que aconteceu, segundo, do movimento técnico, que é a adequação e a possibilidade que foi vista e é possível de mudar, terceiro, as obras que estão em andamento, quarto, a inspeção constante da vigilância sanitária, que faz com que a gente faça um projeto que no final dele será uma obra que não deixe nada a desejar. Uma mudança delicada, ainda mais que se trata de leitos de hospital, exatamente. Né? Com certeza. Professor, uma informação também que, inclusive, foi divulgada hoje pelo Jornal Diário dos Campos, a nossa manchete do dia, é que houve, né, uma redução de leitos clínicos no HU. Então, dos 10 dos 25 leitos clínicos haviam sido transformados em leitos de UTI. Eu gostaria que o senhor nos esclarecesse melhor essa situação, se essa redução aí significativa poderia afetar nos atendimentos aí da população. Mas está no mesmo contexto, sabe, Nana? Porque a redução que houve, porque foram leitos que foram destinados ao atendimento do Covid. O que ficava nessa ala? Ficavam os pacientes da clínica médica, ou seja, aqueles pacientes que tiveram problemas de saúde, por exemplo, uma insuficiência cardíaca, uma pneumonia, todas essas doenças que são cuidadas por uma especialidade chamada clínica médica. E nessa clínica médica estão envolvidas todas as outras especialidades, cardio, endócrino, nefro, tá? Então, esses leitos eram para esses pacientes. Então, eles foram realocados para o Covid. Então, já no primeiro momento, para a população, de um modo geral, isso teria um impacto. Sabíamos disso, mas né, não seria possível, nós não tínhamos leito sobrando para atender os dois. Aí, a maternidade é um leito que ela é um atendimento exclusivo para a gestante. Essa não tem como mudar, porque as mulheres continuam. Eu estava vindo para cá agora e a enfermeira falou, doutor, está vindo uma gestante com suspeita de Covid. E aí? Entendeu? Aonde vai essa gestante agora? Olha que interessante essa pergunta. Ela vai para a maternidade, vai ficar junto com as outras gestantes? Não pode? Então, a gente vai ter que ter um leito para um Covid, paciente, né, com suspeita que seja, não importa, porque a suspeita tem que ficar, né, no devido cuidado, e vai ocupar um leito da onde? Não vai ocupar mais da maternidade. Se ela for para a maternidade, ela não estaria no fluxo correto. Ela vai ter que ir para uma enfermaria da Covid. Entendeu essa conta? Então agora, brincando até dizendo, vai ficar um leito sobrando na maternidade, mas essa gestante vai ocupar um leito da enfermaria. E é essa montagem que a gente tem que fazer. Por isso a importância da gente ter que, quanto antes, tirar esses leitos de lá. De levar essa gestante para outro lugar. De dar um atendimento adequado, porque esse número está na conta do governo. Ele sabe que o HU precisa disponibilizar pelo menos mais esses 32 leitos que a gente tem da maternidade que hoje estão ocupados. A população, hoje, por exemplo, se você tiver... Vou usar exemplos sem ter nomes. Nós tivemos ontem uma paciente que teve um AVC com suspeita de Covid. Por quê? Porque agora essas pessoas a população está, o número está aumentando. E aí, para onde vai essa paciente? Pode ir para um leito normal? Não, ela vai para o leito do Covid. Essa conta nós só vamos fechar quando a gente tirar a maternidade de lá. É um quebra-cabeça, digamos. Nossa! A gente vai caminhando para o segundo bloco da nossa entrevista, que é com relação aos profissionais, né? Perfeito. Então, assim, primeiro, a gente sabe que teve essa reestruturação toda do hospital, mas com relação às equipes, né? O hospital veio trabalhando com as equipes que já existiam, houve contratações, como que está toda essa situação?
Esse problema, Luana, ele é um problema nacional, ele não é um problema do hospital universitário. Aliás, ele não é um problema aqui na cidade apenas do hospital universitário, ele é de todos os hospitais. Por quê? Nós sabíamos, isso era óbvio, que nós teríamos funcionários, né? Nós teríamos equipe que teria que se afastar em virtude da contaminação ou da suspeita. Então, no primeiro momento, nós fizemos contratações. A gente tem vários formatos de contratações, eu não preciso entrar em detalhes, mas primeiramente a gente tem feito contratações. Há um limite para isso. Há um limite por 2 motivos. Primeiro, porque para contratar eu teria que ter todo o processo de credenciamento ou de CRES, que a gente fala, que é quem está aguardando porque passou num processo seletivo. E segundo, porque esse número é um número limitado de pessoas, né? Então, vamos dizer em números práticos. Se nós precisássemos contratar técnicos de enfermagem, em Ponta Grossa temos quantos técnicos de enfermagem? 100 técnicos de enfermagem. Dentro desse bolo de 100 pessoas, desse grupo, tirei 20 que estão contaminados, tirei 30 que estão contaminados, tirei 40 que são grupo de risco, que não podem estar trabalhando. Então, esse grupo vai reduzindo e a gente está tendo que administrar isso diariamente. Ontem nós fizemos uma grande reunião a respeito disso, né, tratando de como fazer a gestão dos afastamentos. Eu acho que o médico do trabalho nosso nunca trabalhou tanto na carreira dele, porque todos os dias em questão de atestados. A gente tem receio que possa faltar profissional? Sempre tem esse receio, não posso negar. Entretanto, a gente sabe que há uma dinâmica nesse processo. Ou seja, quando você é contato, por exemplo, você precisa ficar lá 4 dias ou 14 dias afastado, descartou, você volta para o trabalho. Então, nós estamos num processo muito dinâmico. E é todo dia entrando gente, saindo gente. Mas eu diria que assim, que a gente está trabalhando sob pressão, mas até o presente momento não houve necessidade, assim, não houve falta de profissional. Não posso garantir para você que isso vai ficar eternamente assim, né? Porque é uma pandemia. Fazer previsão em pandemia é errar. Eu não vou fazer previsão aqui, ninguém vai fazer. Quem faz previsão em pandemia erra. Tem chance muito grande de errar, tá? Mas o que eu posso te dizer assim, que a gente tem feito um trabalho que é essencial, que é a educação continuada e permanente. Que é, todos os dias tem um grupo especializado que fiscaliza, olha, cuida, usa máscara, usa face shield, usa avental, cuidado na hora de tirar, cuidado na hora de pôr, cuidado na manipulação do doente. Porque é isso que vai fazer com que a gente tenha todo o resguardo da equipe. A gente sabe que a equipe tem risco de se contaminar. Então a gente reforça os cuidados para perder menos gente nessa guerra. Hoje, doutor, efetivamente, quantos profissionais estão afastados por conta da Covid? Seja por idade, grupo de risco e suspeita? Olha, Ana, eu vou ficar devendo para você esses números, porque esses números são muito dinâmicos. Eu posso te falar em percentual, né? Tá? Porque o número que eu te falar hoje, amanhã é diferente. Tá? Até ontem, nós tínhamos 25% do quadro numa situação dessa. Tá? Então, eu acho melhor a gente trabalhar nessa perspectiva, porque como ele é flutuante, 25 é um número difícil de gerir, não é fácil de a gente gerenciar. Tá? Eu acredito que se esse número chegar na casa dos 30%, 40%, a gente tenha muita dificuldade, muita mesmo. Mas ainda nessa fase em que estamos, é possível administrar. Não é fácil. Em relação ali, o senhor comentou dos cuidados, né, que eles devem tomar. A UEPG também disponibilizou alojamento ali no Colégio Agrícola para esses profissionais. Ele está sendo utilizado? Está sim. É uma forma de cuidado, né? Isso é importante. Aquelas pessoas que não querem, porque tem alguém de grupo de risco que está em casa, né? Os avós, um familiar que tem uma doença. E havendo a necessidade ou havendo a intenção, que pode ser a necessidade, ou seja, suponhamos que um funcionário
ele entrou em contato com um paciente que era positivo, mas que a gente não sabia que era positivo, né, ao longo do processo. E por algum motivo ele acha que se expôs a esse paciente. Então existem duas possibilidades: aquele que a gente sabe que é positivo, então é evidente que esse daí tem que ter todo o cuidado redobrado. E nessa fase em que nós estamos, em que a pandemia chegou na transmissão comunitária, o cuidado tem que ser com todos os pacientes. Então todo cuidado com todos os pacientes. Mas às vezes a pessoa fala: olha, eu não me sinto confortável porque eu acho que eu lidei com um paciente que tem Covid, eu prefiro não voltar para minha casa porque tem um familiar que é do grupo de risco, eu tenho um idoso. Então, para essas pessoas, esse apoio é muito importante. Então, eles estão usando, tem pessoas que já estão ficando lá, eles não voltam para casa, ficam lá e vão ficar o tempo que for necessário. Tem toda a estrutura, tem estrutura para alimentação, tem estrutura para higiene. E não é uma estrutura para a pessoa doente, entenda isso, é uma estrutura para quem não quer levar o risco para a sua família. Bacana. Doutora, agora com relação ao tratamento dos pacientes, né? Muitas pessoas nos questionam, perguntam, né, como que o hospital está fazendo o tratamento dos pacientes que estão contaminados, estão em UTI, principalmente na questão medicamentosa. Tá. Olha, esse é um caminho que a gente tem que ter uma coisa muito importante na medicina chamada cautela. Por quê? Essa doença é uma doença nova. Não sou eu o primeiro que falo isso. Isso é quase um pleonasmo ficar falando isso. Como ela é uma doença nova, não tem um tratamento específico. E tudo que se tem surgiu de alguma coisa que foi agora, recente. Na medicina, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala que uma coisa é boa ou ruim. Porque senão a gente pode expressar uma opinião que, na verdade, ela não esteja completamente sedimentada. O que é isso? Quando um assunto surge, ele precisa decantar primeiro. Então, vamos dar o exemplo do corticoide, que é o que tem se dito muito agora no momento. Saiu um trabalho bonito, eu li o trabalho é interessante, parece promissor. Entretanto, toda vez que a comunidade científica vê um trabalho e da forma como esse trabalho foi apresentado, ainda a gente tem muitas dúvidas. Por exemplo, eu não consegui no trabalho principal ver qual foi o grupo que mais se beneficiou, se foi possível usar para paciente com determinadas doenças. Então, isso que a gente chama de sedimentar. A hora que sedimentou, você fala: olha, esse tratamento vai ser bom para esse paciente especificamente. Não adianta eu tentar calçar um sapato nos pés de todos os pacientes que podem não servir. Portanto, essa é a nossa diretriz do hospital universitário. A gente não tem feito empirismos. O que é isso? A gente não tem ido, agora é bom tal coisa, agora é bom tal coisa. Não. Tem um fundamento científico para aquilo? Dá para usar? O trabalho que foi apresentado é considerável? Ok, vamos usar. Então, é nesse sentido. Por isso que não adianta a gente tentar colocar, por exemplo, se a gente já vai usar corticoide lá. Parece promissor. Vamos sedimentar essa ideia? Vamos ver o que a comunidade diz. Quais são os pacientes que não podem usar? E aí sim, olha, chegamos a isso. Nós temos tempo para fazer isso? Infelizmente, não. Por isso que tem tido tantos problemas. As controvérsias. Uma hora falou que tal coisa era boa, outra hora mudou. Por isso, e por outro motivo, eu sou cirurgião cardiovascular, eu não sou infectologista. Então, se você perguntar para mim, o que você acha daquela pesquisa do plasma? Eu não posso achar nada, eu tenho que ler o trabalho, tenho que esperar quem é especialista, quem entende. E isso também, dentro da prudência, isso é muito bom dentro do hospital. Porque daí a gente não fica refém de resultados que podem alterar por conta de coisas que vão aparecendo. E, além disso, a gente tem que entender que os trabalhos científicos, de um modo geral, eles precisam de ter algumas características que elas são aplicáveis a uma população, não são aplicáveis a outra. Por isso que quando os trabalhos bonitos, eles são aqueles que são feitos nos chamados multicêntricos. Então, se testou a droga no Brasil, na África, na China, na Europa. Por quê? Porque daí você tem um pool de pessoas que têm benefício.
Então, esses trabalhos, nesse momento, eles estão... Se você entrar na internet para fazer pesquisa, para pesquisar lá, trabalhos sobre Covid, centenas de trabalhos. Dos trabalhos mais absurdos aos trabalhos mais sérios. E como a gente está lidando com a vida humana, a gente tem que ter uma cautela enorme, principalmente não embarcar em situações que vão expor o paciente. E isso, graças a Deus, a equipe que a gente tem lá tem tomado muito cuidado nesse sentido. Então, o cuidado padrão para o Covid, de um modo geral, ele já está bem sedimentado, o padrão. Aquilo que vai adicionar, que vai melhorar, a gente vai aderindo com esse passo bastante seguro. Pode parecer que a gente é relutante. Ah, mas já está morrendo, é melhor tomar do que... Não é, na medicina não é assim, infelizmente não é, tá? Ele é muito de paciente. A questão é, doutor, medicamentos que estão sendo apresentados em pesquisas, a cloroquina é algo que foi bastante debatido. Agora estão falando de um outro medicamento chamado, se eu não me engano, dexametasona. Isso, que é o corticoide que eu falei. Isso. O hospital conta com todos esses medicamentos, caso seja necessário para o tratamento? Todos a gente dispõe. O interessante é que a dexametasona é um medicamento muito antigo e é um medicamento muito barato. Então, pode ser que a gente tenha, se esses resultados, depois dessa sedimentação, se mostrarem eficientes, pode acontecer como aconteceu com outros medicamentos, que daí o mercado satura, porque todo mundo quer comprar e a produção é limitada. Eu vou te dar um exemplo mais simples. Esses pacientes, quando eles vão para o respirador, eles precisam usar um tipo de medicamento que é para que a pessoa não fique completamente sedada, sem ter reações musculares que possam atrapalhar no aparelho. É dificílimo de comprar esses... Por quê? Porque todo mundo está tendo que comprar e comprar em um estoque suficiente para a sua previsão. Então, isso sobe o preço, isso faz com que a gente tenha dificuldades para comprar no ponto de vista de licitação, porque nós somos um hospital público. Então, a problemática dos medicamentos, ela vai por conta de ter uma saturação de mercado, mas também ela vai por conta da gente ter que trabalhar não na febre, naquilo que está sedimentado. No que está sedimentado, a gente não tem falta nenhuma de medicamento no momento. Dificuldade para comprar, não tem um hospital do Brasil que não tenha. Todos estão tendo. Mas, no presente momento, a gente tem todos esses que você citou. Agora, tem medicamentos que estão sendo testados, que estão em trabalhos, que estão em andamento, que a gente ainda não dispõe, mas não dispõe por quê? Porque hoje não tem uma justificativa para comprar determinados tipos de medicamento que não tem um trabalho grande mostrando. Calcule que saísse um medicamento que diga, olha, esse medicamento vai fazer a cura do corona. Que laboratório hoje teria capacidade de produzir medicamento para uma população de quantos milhões de habitantes, entendeu? É bem interessante, né? Com certeza, bem difícil. Agora, um assunto bastante delicado, mas que a gente também não pode deixar de perguntar, é com relação a quantas pessoas já morreram no HU vítimas da Covid. Em Ponta Grossa nós tivemos um óbito apenas, mas como nós sabemos que o hospital atende toda a região, o senhor teria esse número para nos passar? Então, na verdade, assim, o óbito é uma questão que eu acho interessante a gente fazer um esclarecimento. Vamos pegar os números de hoje. Nós temos 5 pacientes suspeitos na UTI e 4 pacientes suspeitos na enfermaria, tá? Do total nosso. O que é suspeito? Suspeito é que ele tem um quadro clínico forte e tem uma alta sugestão, mas que a gente não conseguiu os exames complementares e confirmassem aquele diagnóstico, seja ele aquele teste rápido, que tem pouco valor do ponto de vista de paciente internado, seja a pesquisa, o PCR, né, que o pessoal fala o do cotonete, né, seja as imunoglobulinas, as IgG, IgA e IgM, que são aquele que é do sangue, que é o mais fidedigno de todos. Até que a gente tenha esse diagnóstico firmado, esse paciente fica como suspeito. Se ele é suspeito e esse paciente vira óbito, ele precisa ser enterrado como suspeito. Obviamente. Por quê? Porque senão eu desprotejo as pessoas.
Se eu fosse suspeito para a Covid, eu teria que ter toda uma série de precauções nos contatos. Nós chegamos aqui no hospital, ninguém pegou na mão de ninguém, não foi? É exatamente a mesma ideia. Então, a gente tem que tomar essa devida precaução. Nós tivemos óbitos de pacientes que eram suspeitos e que só depois que saiu o resultado do paciente. Mas até lá, infelizmente, não tem outro jeito, porque nós estamos... mas não adianta porque meu familiar não tinha... Uma vez que você tenha a chamada síndrome respiratória aguda grave, até para que a gente não deixe ninguém exposto, as pessoas precisam entender que é uma precaução muito importante de contato e tudo mais. Então, o número de óbitos que aconteceram, eles teriam que ser divididos entre os óbitos de suspeitos, que nós tivemos na casa de 3 a 4 óbitos, e o óbito de caso confirmado, que foi aquele que foi noticiado. Primeiro nós tivemos um óbito de um paciente que não era daqui da cidade, não é? E depois um paciente que era daqui da cidade. Os nossos números, eles são números muito... refletem muito a situação da região. Então veja, hoje eu tenho 8 pacientes de Carambeí. Carambeí aqui do lado. Adianta eu falar, nossa, mas o óbito não é de Ponta Grossa, o óbito é de Carambeí. Não nós estamos... Essa mentalidade já não cabe mais, né? São óbitos da região como um todo. Tá? Então temos que, quando falar dos óbitos, levar essa mentalidade, tá bom? Maravilha. Doutora, agora para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho da importância do SUS e da disponibilização de leitos via SUS, né? Uhum. Se o paciente precisasse, por falta de leitos de UTI, por exemplo, pagar um leito particular de UTI diário, quanto que isso sairia? Não fica barato não, né? Claro que a legislação, ela já contempla que o usuário do SUS, né, não precise pagar por esse serviço. Mas para você ter uma ideia de diárias, por exemplo, de UTI, num hospital particular, ela não vai sair menos de R$2.000 por dia só a diária, né? Fora os custos que você tem ali com medicamento, com todo o material necessário, né? Equipos, frascos, sondas, e por aí vai. Então, essa conta não fica barata, não. Então, um custo de um paciente desse numa UTI particular puro mesmo, paciente fala, eu quero pagar do meu bolso, não fica menos do que entre R$2.000 e R$3.000 por dia. Muito caro. Doutora, para a gente finalizar, teria mais alguma questão que o senhor acha pertinente destacar? Eu acho pertinente a gente entender o seguinte. Um dos motivos que mais me motivou a vir aceitar prontamente o convite que vocês me fizeram foi que nós estamos vivendo exatamente nessa semana um momento de maior pressão em cima da rede pública. Tá? Nós sabíamos que esse número de casos vinha aumentando. O boletim da CESA ele é diário e é público. A famosa curva que todo mundo fala está significativamente aumentando. Hoje nós estamos no Paraná esbarrando já naqueles números que são quando a curva faz assim, né? Essa famosa curva, né? Então, o importante é assim, a gente não pode relaxar dos cuidados agora. Então, se há um momento em que a gente sabia que esse momento ia chegar, esse momento chegou, tá? Graças a Deus, a gente não está no momento crítico, que está faltando leito, que está faltando vaga, mas a gente está olhando para o retrovisor e vendo que está vindo um caminhão acelerado atrás da gente. Nós tínhamos uma média de pacientes lá no começo, um paciente por semana vinha com Covid. Nós aumentamos para 3 pacientes por semana. Depois, um paciente por dia. Agora, nós estamos na faixa de 3 a 4 pacientes novos por dia. Então, isso vai gerar uma pressão nesse sistema. Como é que eu faço para segurar essa pressão? Eu
tenho que reforçar o isolamento. Não tem como. Eu não estou falando de lockdown, eu não sou político, eu não tenho que entrar nesse assunto. Eu só tenho que dizer que eu só consigo diminuir esses números reforçando os cuidados das pessoas. Agora não é hora da gente fazer aglomeração, agora não é hora da gente se expor, não é hora de parar de usar máscara, não é hora de fazer loucura. Porque nossos números mostram isso. E estamos tendo aumento de casos de uma forma exponencial, que a gente não tinha até o presente momento. Mas a gente não tinha porque a gente sabia que a gente tinha medidas que estavam sendo adotadas e que esse número vinha e aumentar. Tá? Então, o recado principal é: não é hora de relaxar, não é hora de achar que isso não existe. Os números estão aqui, não são... Os números são umas coisas, todos os números têm um nome que está aqui. É o seu José, é o seu Joaquim, é a dona Inês. Pessoas que estão lá, poderiam ser familiares de qualquer um de nós que está aqui. Então, esse é o principal recado. Vamos nos cuidar, vamos manter, tá? Não é segunda intenção, a gente não tem por que a gente ficar pensando de dinheiro nesse momento, não é isso. É porque se esse número passar do que vai passar, a gente não teria como atender. Curitiba chegou num ponto bem difícil, vocês devem estar acompanhando, e nós não queremos chegar nesse ponto. Muito obrigada, a gente agradece a sua agradeço. participação aqui conosco. Foi a entrevista do Dr. Fernando Torres aqui para o Diário dos Campos, e fica aí o alerta, né, dos cuidados que têm que ser tomados, principalmente nesse período muito difícil. A entrevista completa você confere nas nossas redes sociais, também no nosso canal no YouTube e também na nossa versão impressa na edição desta sexta-feira. A todos, um bom dia. Bom dia. Senhor falando...